Olá, caríssimas e caríssimos, é um prazer tê-los aqui. Eu sou Túlio Augustus, PhD em Sociologia, e venho trazer mais uma pílulazinha sociológica, filosófica, aqui para temperar nossa conversa. Eu queria falar hoje do Augusto Comte e do positivismo, que são aqui aquele caso clássico de criador e criatura que se imiscuem por completo, estão completamente imbricados e é difícil falar de um sem falar do outro. O positivismo foi uma doutrina que teve profunda influência no século XIX e no século XX. E por isso, claro, mesmo passado tanto tempo após a morte do seu criador e do ápice de difusão dessa doutrina, ela continua tendo sua relevância e por isso estamos aqui falando dela nos dias de hoje. Pois bem, o nosso personagem principal é então o Isidore Auguste Marie François Xavier Comte. Você, por favor, nem ouse decorar esse nome todo, lembre-se apenas como Augusto Comte. Ele nasceu em Montpellier, na França, em 1798 e vai viver até 1857, tendo, portanto, a sua vida, a sua obra desenvolvida ali ao longo do século XIX. Ele já vai nascer num período pós-revolucionário em que a França, um pensamento político e social francês estava muito preocupado em recuperar a ordem, né? Tinha vivido os solavancos aí da Revolução Francesa, das revoluções liberais todas, mas para aqueles pensadores do período era preciso dar uma certa ordem, botar uma certa ordem no paeiro, porque a coisa estava bagunçada. Pois bem, ele vai ingressar na sua juventude na chamada École Polytechnique, na Escola Politécnica Francesa, em um curso próximo da área de exatas e não da área de humanas, né? Aqui um parênteses curioso, né? Quem já conhece um pouco a Universidade de São Paulo, como foi o meu caso, a USP, se depara com a Escola Politécnica da USP, que nada mais é as escolas onde estão reunidas todas as engenharias. E que é, na verdade, uma tentativa de trazer aqui para o nosso Brasil um modelo das escolas politécnicas francesas. Foi exatamente isso. A USP é profundamente influenciada pelo pensamento francês e esse surgimento da escola politécnica foi uma tentativa de recriar, mais ou menos nos moldes franceses, a chamada Escola Politécnica Francesa, que era um centro de formação técnico de elite na França no século XVIII, no século XIX. Aliás, nós já inclusive falamos disso aqui numa outra aula. Eu te convido para assistir a aula sobre a Revolução Industrial. Pois bem, ele ingressa lá e vai trabalhar um pouco depois com o Saint-Simon, que é outro personagem de quem nós já falamos aqui. O Saint-Simon vai estar com o Comte ali mais ou menos entre os 18 e 26 anos de idade do Comte, e depois o Comte vai se afastar dele com o argumento de que o Saint-Simon não estava tão preocupado na edificação da sua filosofia positiva, como ele, Comte, estava. Por isso ele vai começar a trilhar um caminho sozinho, e ele vai, a partir da década de 1840, do século XIX, a começar a redigir o seu curso de filosofia positiva, que é a sua obra de maior impacto, dividida em vários volumes, e na qual ele advoga aí a criação do positivismo, que, grosso modo, é uma vertente sociológica e filosófica que tem no homem e na razão o seu eixo fundamental. A concepção de que o homem deveria buscar a explicação dos fenômenos, buscar, na verdade, viver a sua vida por completo com base na razão, com base na ciência, né? E deixando de lado as crenças religiosas, deixando de lado os dogmatismos, a metafísica, todos os outros pensamentos que não fossem estritamente racionais, né? É evidente que naquele período ele está, como os demais pensadores da época, ele está determinado a encontrar leis que regessem a história, que regessem as sociedades. Um movimento que era muito usado nas ciências naturais e que começa a ser importado para as ciências humanas, né? Os diversos teóricos, inclusive o Saint-Simon, aí, de quem nós falamos, o Spencer, de quem nós falamos, que são mais ou menos contemporâneos ao Augusto Comte, eles todos estavam determinados a buscar leis gerais que regessem as sociedades, que regessem a história, mais ou menos como as ciências naturais estavam fazendo nos seus respectivos
campos de ação. A física, a biologia, a medicina estavam ali determinando leis ou encontrando explicações que dessem conta dos seus objetos de estudo, né? Eles buscavam, portanto, com essa nova ciência, que é a sociologia, que está nascendo aí, um parêntese aí que o Comte ele vai falar em física social. Olha só, essa analogia com um termo, uma ciência natural não é por acaso. Assim como o Saint-Simon falava em fisiologia social, ele Comte vai falar em física social, depois só que ele vai falar em sociologia. Essa física social, essa sociologia, portanto, deveria se atentar à tentativa de encontrar essas leis que regessem a história e as sociedades humanas, os grupamentos humanos em geral. Essa busca deveria se dar através do método científico, que estaria baseado na experimentação e na observação, mas, claro, guardadas as devidas diferenças com relação às ciências naturais, por acreditarem que os fenômenos puramente sociais, sociológicos, societários, humanos e históricos deveriam ser, claro, explicados em termos também culturais, societários, sociológicos, e não apenas aí com base no receituário das ciências naturais. O maior legado da filosofia comtiana ou do positivismo em geral é a chamada Lei dos Três Estados. Ele vai estipular 3 estágios básicos que deverão ser percorridos por todas as sociedades humanas. Esses estágios seriam, primeiramente, o estágio teológico, que seria aquele período mais primitivo em que os seres humanos iam explicar os fenômenos naturais com base em divindades, em deuses. O segundo momento, metafísico, já tem um pensamento metafísico mais estabelecido, já há um surgimento de um pensamento mais sistemático, o surgimento da filosofia, e as explicações se dariam de maneira um pouco mais ordenada, um pouco mais pendentes para a racionalidade e para a ciência, que só serão alcançadas no último estágio, que é o estágio positivo, né? Aquele que ele via sendo vivenciado pela França, pela Europa, no período em que ele está vivo, ali por volta do século XIX. É evidente que aqui tem uma linha evolucionista que ele está traçando, né? Muito em sintonia com o darwinismo social, com o evolucionismo que estava em voga lá, do Charles Darwin, que estava já fazendo muito sucesso na biologia. Ele está traçando uma espécie de linha evolutiva aí, um evolucionismo que vai desse pensamento teológico, desse período teológico, passando pelo período metafísico até chegar nesse período positivo, que seria aquele europeu do século XIX. É evidente que essa ideia também vai dar espaço para o imperialismo, para o neocolonialismo, pela crença de que o homem europeu ele é superior às sociedades mais primitivas e menos desenvolvidas. Afinal, aquela sociedade já estava toda ela baseada na razão, né? Augusto Comte, ele também vislumbrou uma sociologia que estivesse voltada para a intervenção na realidade. Se por um lado, o que é meio contraditório, porque se por um lado ele estava focado numa ciência que fosse neutra, que fosse bastante objetiva, por outro, ele defendia que a sociologia deveria investigar os fenômenos para poder intervir neles, para poder intervir na sociedade, para poder intervir na transformação e atuar diretamente na transformação social. Portanto, em certa medida, ele era um reformista, embora um reformista bastante moderado ou quiçá até reacionário, dependendo do ponto de vista pelo qual se observa. Mas ele defendia, portanto, uma ciência que fosse neutra, mas que também pudesse intervir drasticamente no seu objeto de estudo. Ele era ateu, era anticlerical, melhor dizendo, né? Que é uma coisa contra o papel da igreja e tudo mais, que é uma coisa muito em sintonia com o iluminismo vigente aí nesse período. Mas ele vai defender, olha só, a criação da religião da humanidade. Ele vai defender, não, ele vai de fato criar a religião da humanidade, que é isso mesmo, uma religião com dogmas, com ritos, com templos,
espalhados ao redor do mundo. Isso vai ter profunda influência no pensamento positivismo e que segundo ele, tinha como objeto de culto o homem, o ser humano e a ciência, a razão. Os templos positivistas vão se espalhar ao redor do mundo. Inclusive nós temos talvez o único ainda em vigência no mundo, está aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, e eram espaços de celebração dessa religião mesmo da humanidade. E inclusive ele vai ter os seus templos e a sua filosofia positivista vão ter um lema que nos é muito caro, muito conhecido, que é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Você detectou aí duas palavras que nos são muito caras: ordem e progresso. Não à toa essas palavras estão estampadas aí no nosso maior símbolo nacional, que é na nossa bandeira. Exatamente, porque no período aí de surgimento dessa bandeira e de surgimento da nossa república, os militares republicanos e muitos dos republicanos em geral, não apenas militares, estavam profundamente permeados pela ideia positivista, né? Aquele modelo de sociedade positivista, ele teve um papel fundamental no surgimento da nossa sociedade e moldou o pensamento social, histórico, societário, político, filosófico, moral, em diversos âmbitos da nossa sociedade brasileira, europeia e sobretudo brasileira, aqui no final do século XIX e início do século XX. E é isso, só uma pílula a respeito desse assunto. Se você teve paciência para assistir esse vídeo até agora, tenha a bondade de deixar um joinha aí, se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até a próxima.